Bora, Fel, se liga nesse corte dos donos da bola com o Neto, com o Quesada, o pessoal aí analisando o Ramon Dias e o Emiliano Dias desde a sua chegada ao Corinthians ano passado, hein? E você é a favor da permanência ou não do Ramon Dias? Comenta aí e muito mais informações nesse vídeo pra você. Lembrando, amanhã é o Fluminense, Corinthians e Fluminense, aliás, né? Na Neoquímica Arena, às 19h30, horário de Brasília, hein? Então fica ligado nesse horário. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E ontem, por exemplo, tem um menino que fez 3 gols. Mas o Emiliano Dias não viu ele jogar? O Augusto não viu ele jogar? O Ramon Dias não viu ele jogar? Vocês não viram o Gil Negão jogar ontem? Vocês contratam quem? Héctor Hernandes. Quanto que ele ganha? Vamos botar que ele ganha 100 mil dólares, vai, que eu acho que é mais. São 600 mil reais. Aí você tem um menino que faz 3 gols, arrebenta, faz gol da perna esquerda. Esse gol foi golaço, ó. Domina, vai e pum. Tava 1-0 pro Corinthians. Aí o Atlético empatou 1-1. Aí o Corinthians fez 2-1. Aliás, você viu o pênalti que o Atlético cometeu? Não, isso é absurdo. O menino foi relacionado pro profissional do Atlético. Isso é absurdo. E aí, meu irmão, esse menino, ele fez o segundo gol dele de pênalti. Meteu lá com a perna direita, gol de perna esquerda, gol de perna direita. Agora ele faz o terceiro gol que fora que fez de cabeça. Ele fez com a perna esquerda, ele fez com a perna direita, ele fez com a perna esquerda. E ninguém leva esse menino pro profissional. Por que eu quero dizer isso? Por que eu pedi pro Cascão colocar isso? Aí que tá as dívidas. Aí que tá o rombo. Vocês entenderam onde tá o rombo? Eu vou explicar para vocês. Então o rombo onde tá? Eu deixo um menino desse, eu perco ele. Por 100 mil euros, 1 milhão de reais. Mas eu trago o Héctor Hernandes. Eu trago o Pedro Raul. E arregaço com os cofres. Mas quem ganha dinheiro? O empresário que trouxe o Pedro Raul, o empresário que trouxe o Héctor Hernandes. Mas esse menino que tá aí, eu não dou chance para ele jogar. Eu não boto ele para jogar. Esse é um doce. Não, isso, mas isso é o pior para mim. Então, esse é um doce. Se você puxar lá atrás, tem Everton Ribeiro, Claudinho, Gabriel. Eu quero dar esse exemplo, Quesada e Luiz Fabiano, e por isso, aonde que eu quebro? Aonde que eu tenho dívida? Eu tenho 5 anos de contrato com o Pedro Raul, 500 pau por mês, não é? É, até um pouco mais do que isso, e que foi o que brecou a ida dele pro Fortaleza. Então eu tenho 5 anos, 500 pau por mês, 1 ano dá 6 milhões. 6 vezes 5, 30 milhões. Fora 13º, fundo de garantia e as multas que vão tomar e os processos que vão tomar porque não vai pagar. Mas o Guinegão, que fez 3 gols, eu não olho. Ele é invisível pro Corinthians. Ele é invisível pro torcedor. Por quê? Porque ele só vai dar lucro para quem tá no amador. Ele não dá lucro pro profissional. E aí eu rebento o dinheiro. Quem que ganha dinheiro? Quem que ganha dinheiro? É o Corinthians? Não! Quem ganha dinheiro? É quem trouxe, quem fez a negociação e quem paga tudo? O clube. Não com um menino como esse. Entendeu, Quesada? Entendeu por que eu não vou ser presidente do Corinthians? Ô, craque, eu queria até pontuar um negócio aqui, que pra mim todo atleta da base do Corinthians que consegue se destacar e flertar com uma estreia no profissional, ele é um herói. Porque a gestão das categorias de base do Corinthians já era ruim nas gestões anteriores e não só se repete, como piora na gestão Augusto Melo. 79 jogadores contratados para as categorias de base e nem 30 chegaram a entrar em campo. Inclusive ontem o Daniel Trajano foi registrado. Desculpa, não, tudo bem, isso, você pode dar essa informação. Eu, se eu fosse presidente, também colocava o rapaz. Você também colocar... Eu não sei, vai, eu vou falar por mim, eu não falo por ninguém, gente. Pô, eu tenho um Sport da Sorte, que me dá 300 milhões. E o filho dele, o filho do dono, quer ser jogador, pô. Só para explicar, desculpa, craque, interromper, porque é importante. Ontem a Esportes da Sorte entrou em contato com a gente. Na realidade, o Daniel Trajano não é CEO da empresa. Ele foi gestor de patrocínio e hoje já não está mais, mas ele se apresenta ainda no Tudo bem, mas se o menino for bom de bola? A passagem dele pelo então, Grêmio... vamos lá. A gente sabe se ele é bom de bola? Não, a gente julga porque é o patrocinador que está junto, certo? A gente julga isso, porque é o Corinthians, né? Porque é o Corinthians. Porque alguém sabe todos os jogadores que estão no São Paulo, na base? Alguém sabe todos os jogadores que estão no Santos, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Vitória, na Ponte Preta, no Guarani, a gente sabe? Não. Mas se o menino for ruim de bola, tá errado, certo? Mas também, pensando em negócio... Vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao Guinegão, você não acredita e você não acha que isso seria o ideal para que um treinador... mas quem que é esse Guinegão? Pô, esse Guinegão fez 3 gols. Quem que é o Héctor Hernandes? Fez 1 gol. 1 gol. 1 gol. Aí eu tenho um jogador que é o Igor Coronado. Ele ganha 2 milhões. Se ele ganha 500, se vai na boa, quanto vai para ele? Não é um problema meu irmão.
O meu salário, o que eu ganho aqui na Band, o que eu ganho na rádio, Craque Neto, o que eu ganho é meu irmão. Não tem filé de ninguém. Não tem participação de ninguém. Há 23 anos aqui. É meu. Vai na minha conta e tá a nota aí. Tem 23 anos, as notas estão aí. Só pegar as notas aí e a Band me pagando. Então é o seguinte, aí eu tenho um jogador como esse. Eu trago Pedro Raul, eu trago Hector Hernandes e eu não dou chance pro menino que tem 20 anos e aí ele pode ir embora e eu perco ele. Mas por quê? 17 anos o Guiné. Desculpa, pensei que era até mais velho. Então, o primeiro ano dele de sub-20. Pô, o que é... Sabe por que os clubes quebram? Vamos lá, quantos jogadores o Duílio vendeu antes dele ir embora? Um mês antes. Todos os jogadores que poderiam o Corinthians ter um time. Moscardo, Murilo, Robert Renan, Adson, João Vitor, Pedrinho. Dugueiroz, Pedrinho, Pedro, Mantuan. 2 milhões de euros o Mantuan. 2 milhões de euros o Mantuan. Aí eu pago pro Pedro Raul quase 60 milhões. Pacote total em 80 milhões. 80 milhões. Então, 80 milhões pro Pedro Raul. Então você você que é economista, vocês que ficam no YouTube, vocês que falam de negociação, então eu pago 80 milhões pro Pedro Raul que está no Ceará. E aí eu tenho um menino de 17, 18 anos que é bom de bola. Vai ser craque? Talvez não, mas vai ser fazedor de gol. E eu não incluo ele. Aí que está o negócio, aí que está o dinheiro, aí que está tudo. Quesada. O problema do futebol, você traçou aí um paralelo com a política no Brasil, né? Dos interesses. Cada um olha para o próprio bolso e o futebol imita a nossa política nacional, né? É a tal da rachadinha. Todo mundo quer ganhar alguma coisa e é óbvio que se ganha mais dinheiro quando traz um jogador que ninguém conhece como o Hector, quando se paga 5 milhões de dólares por um cara chamado Pedro Raul. Como é que você traz o Hector? Vamos lá. Pedro Henrique, que você esqueceu. Vamos colocar o Pedro Henrique que também recebeu. Verdade. Pedro Henrique, cara. Foi embora de graça. O zagueiro que joga no Bragantino. O atacante. E tem o Pedro Henrique também, que é do Bragantino, que jogaria como titular fácil no Corinthians. Qual é o nome do jogador? Guinegão, né? Guinegão. Sabe por que ele não é titular? Porque tem alguém que não vai ganhar um dinheirão. Porque se alguém ganhasse um dinheirão, ele amanhã seria titular, seria o camisa 9 da equipe do Corinthians. Vamos lá, o Cascão, tenta ligar para alguém do Corinthians, pergunta de quem é o Guinegão. Ele é empresariado pelo Marino Rosa. Quem? Marino Rosa. Inclusive um empresário que tem uma relação muito próxima ao Augusto Melo. Vamos lá, quantos por cento tem o Corinthians do Guinegão? 80%. Então, gente, o Augusto, o Ramon Dias, o Emiliano Dias. Aí vem aqueles caras que falam assim, mas não vai jogar, aí não joga nada, aí não sei o quê. Gente, aí eu trago Hector Hernandes, Igor Coronado e Pedro Raul. Sabe quanto dá de salário? Dos três, quer que eu some para vocês? Quase 4. 4 milhões. No ano, 50 milhões. 2 anos, 100 milhões. Fora o 13º. Aí que quebra. E luvas. Por isso que as pessoas quebram empresa, sabe por quê? Acreditam que um cara vai dar certo e que ele vai arrebentar na televisão, no futebol, na música, num CEO. Aí, quando os caras vê, tira eu do ar, fazendo favor. Isso aqui já entrou, ó. Sem vaselina. Já entrou. Sacou? Já entrou. E quando entrou, não tem mais como voltar. Porque já entrou. Já entrou. Então você perder 100 milhões em 3 jogadores. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês chamarem os universitários, para vocês tirarem nota 10. O que eles fizeram? 3 atacantes. Quantos gols e a importância deles em relação ao Corinthians? Pedro Raul, Souza. Raiva, fez raiva. Igor Coronado, Quesada. Só tem aí o salário garantido de 2 milhas por mês, bacana, só isso. Hector Hernandes. Os 3 somados, craque Neto, 10 gols pelo Corinthians. Então, o que quebra clube? O que os presidentes e dirigentes e aqueles que trazem os jogadores com o aval do treinador? Qual o treinador que deu aval para o Pedro Raul? Qual o treinador que deu aval para o Hector Hernandes?
o Mano Menezes no Pedro Raul, em tese, né? Ele era o comandante. No Héctor Hernandes já foi o Ramon Dias, que queria um camisa 9 conclusor de jogadas. E o Igor Coronado também, o Mano Menezes na época. O que aconteceu com o Mano Menezes mesmo? Só ganhou 12 milhões. No Corinthians ele ganhou 11 milhões e 800 mil porque foi mandado embora pelo Duílio, que renovou o contrato dele e aí estreou no ano seguinte e mandou embora. Quem que pagou a dívida? Não é o Augusto, é o Corinthians. Não é o Duílio, é o Corinthians. Não é o Augusto, não é o Duílio, é o Corinthians. É o Corinthians que pagou a dívida toda e a dívida que tem. Então, e aí é uma bola, é uma coisa tão... Uma bola de neve. É uma coisa tão medonha, que se você fizer as contas do que a Gaviões, a Camisa 12, o Estopim, todos os torcedores, todo mundo que doou dinheiro, sabe quanto arrecadou? 40 milhões, certo? Sabe quanto que vai gastar com Igor Coronado, Pedro Raul e também com Héctor Hernandes? Mais de 100 milhões. Quem contratou o Ramiro, Luiz Fabiani? Foi a gestão André Sanches. Então vamos lá. O Ramiro, quando ele veio para o Corinthians, ele veio de... Ele veio em tese de graça, porque o contrato com o Grêmio tinha acabado. Isso. Quanto que o Corinthians pagou de dívida pela administração do André Sanches e do Duílio? Para o Ramiro, 44 milhões. 44 milhões. Jogador de quem? Hã? Jogador de quem? Jogador de quem? Bertolucci. Sabe, então, será que o Zé Ruela como eu, o cara quitandeiro como eu, né? Eu não sou paladino da justiça, muito pelo contrário. Isso que eu estou falando é verdade. Não é mentira, não é que eu inventei uma coisa. Não é que eu estou contra alguém. Não é isso. Antes da matéria, você acha que o Ramon Dias e o Emiliano Dias estão com dias contados ou não? Não, craque. No momento não, aparentemente sem qualquer tipo de pressão para a saída da dupla. Quesada, monstro sagrado do placar também da Rádio Bandeirantes? Já poderiam estar em outro lugar, sei lá, curtindo alguma praia na Argentina, né? É o que eu penso. Não, é verdade. É verdade. Cada um tem sua opinião. Se quiser mudar de patamar, precisa, além de melhorar também a defesa, o elenco ali, precisa melhorar, não adianta a gente enganar ninguém. Quantas pessoas estão com a gente no YouTube? Precisa melhorar o comando também, Neto. 80 mil pessoas simultâneas. Tem gente que tem 5 mil e acha que é poderoso. Para mim não tem risco. Agora não, por enquanto não. Eu vou fazer a colocação com fato, certo? E também, eu sempre fui contrário a eles quando eles chegaram. Eu achava que não tinha que ser nem eles o técnico. Tá. Não caiu para a segunda divisão, que eu quase morri durante o Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro na Rádio Craque Neto, era 17. 20 jogos, 20 pontos. 21 jogos, 21 pontos. 30 jogos, 30 pontos. 31 jogos, 31 pontos. Só foi ter mais pontos do que jogos na 24ª. Na 24ª. Eu falei aqui, vai cair. Não tem como sair disso. Aí vem o Fabinho Soldado, que é um monstro. Mas eu não sei por que ele não tem moral com a imprensa. Não sei. O Rodrigo Caetano, da seleção, tem moral, nunca falou com ninguém, nunca apareceu. E tem moral com todo mundo aí. Olha, porque é eterna, porque o que é branco, o que é a parada. O Fabinho Soldado hoje é um dos melhores CEOs que tem. Do que ele fez, o Fabinho Soldado não deixou o Corinthians cair. Aí, você vai, você não cai, você fica na pré-Libertadores, certo? Você volta para a Copa do Brasil e você, no ano seguinte, você é o melhor time do Campeonato Paulista, perde uma partida só no Paulista para o São Paulo, que o senhor tirou sarro de mim, eu estava de férias, você marcou eu, e marcou eu de tanguinha também com o Ferreirinha, né? Claro. Você está marcando eu de tanguinha com o Ferreirinha. Contagem regressiva. Eu estou torcendo pro Ferreirinha fazer eu vir de tanga aqui. Eu também. Mas eu vou vir de enchimento aqui, a bunda que eu perdi, não tem mais bumbum, não tem mais nada. Na verdade, eu tenho hoje vontade de trabalhar. Aí eu sou campeão paulista, o primeiro jogo eu ganho do Palmeiras. Lá. O segundo jogo eu empato, ganho o título, meu irmão. Vou pro Brasileiro, empato com o time reserva contra o Bahia e ganho do Vasco, mas eu perco pro Palmeiras. Qual é o mal que essa comissão técnica está fazendo pro Corinthians? 59 jogos, 31 vitórias,
16 empates, são 47 jogos sem perder. 47 jogos sem perder. 12 derrotas só, 62 pontos de aproveitamento. 7º lugar no Brasileirão e assumiu na 17ª colocação. Sul-Americana, caíram na semi, Paulistão campeão, campeões, melhor dizendo, Libertadores caíram na 3ª fase da Libertadores. Souza, o que vocês querem do Emiliano? Aí a pergunta para vocês três. Por isso que eu falei que ainda não corre o risco, né? O trabalho dele, também não gostava da forma como ele montava o time ano passado. Aí depois dos reforços, deu uma melhorada no time, demorou um pouquinho a encaixar, mas hoje trabalho, eu não posso dizer que um trabalho de 61,5% não é um trabalho bom, né? Com 31 vitórias. Então o trabalho dele, por enquanto, é bom, está fazendo um trabalho muito bom, o atual campeão paulista. Deixa eu te perguntar uma coisa então, aqui sentar, vou sentar no topo, eu vou ficar no topo, porque eu estou no topo, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta, o que o Emiliano Dias e o Ramon Dias está fazendo de errado taticamente para você? Não, de errado nada, o time está sem os principais jogadores, isso tem que ser levado em consideração, o Hugo, que é um cara que a maioria dessas vitórias aí você tem que colocar na conta dele. Quem que trouxe o Hugo? Foi ele, né? Não. Foi o Fabinho Soldado. Fabinho Quem contratou o Memphis? Fabinho Soldado. Quem contratou o Carrilho? Fabinho Soldado. Você tem que... São muito louco? Quem contratou o Ranieri? Fabinho Soldado. O Ranieri foi antes. Foi antes, foi o Rubão. Isso. Thales foi o Soldado. Thales, o Soldado. Dá uma olhada que o Soldado Santana, André Ramalho. Mateuzinho. O Mateuzinho foi o Rubão. O Mateuzinho foi o Rubão. Félix Torres foi o Rubão. Félix Torres foi o Rubão. E aí, Souza? Então você tem que levar em consideração. Você está sem um principal goleiro, o principal jogador do Paulista foi para mim, foi o Hugo, pegou o pênalti na final. Você tem que levar em consideração isso. Perdeu um jogo importante, que é no Brasileiro para o Palmeiras, mas com 61% de aproveitamento. Você não pode ter a loucura de dizer que o trabalho do cara Então vamos lá, Quesada, nas suas mídias sociais, o Quesada como um dos maiores jornalistas desse país, diga-se de passagem, infelizmente, na nossa amizade, trouxe benefícios importantes em todas as zonas que nós dois fomos, em tudo que a gente fez com o meu querido, né, incrível, o Mário, como é o nome dele? O Mário Travalini, que o senhor lá em Atibaia abriu a porta do quarto dele e colocou 7 porquinhos pequenininhos. Então, o senhor que me tirou de 2 Copas do Mundo, então vamos lá. E acabei com quantos casamentos? 2. Agora você quebrou eu, mais de 40 milhões. Vamos lá. Esses números que estão aí, por que você acha que ele tem que ir embora, velho? Eu sou o Corinthians na vida do Neto, olha o prejuízo que eu dei, né? Neto, eu acho que o Corinthians jogou de forma covarde muitos jogos em casa. É inadmissível em casa o Corinthians jogar com 3 volantes e 3 zagueiros. É só olhar ano passado, várias vezes isso aconteceu. Você empurrado por mais de 40 mil pessoas, você não pode nunca deixar que o adversário proponha o jogo. Então eu acho que nesse conceito é algo que não entra na minha cabeça. Agora, os números, eu não vou desmentir os números. Aí contém ironia. Com esses números, o próximo técnico da seleção tem que ser o Ramon Dias, porque os números são absurdos. Maravilhosos. Sabe quem é o maior ganhador de títulos? Da Argentina? Sabe quem é? É ele. Os dois. 17 ele, títulos. Ele até brincou que ele falou que é da América do Sul. Sabe quem é o maior ídolo da história do River Plate? Ramon Dias. Esse cara é monstro. 17 títulos ele tem. Então... Mas o trabalho podia ser melhor, Netão? Tá, aí... Por exemplo, o negócio para você analisar. Por que o trabalho poderia ser melhor? Bola aérea. Bola aérea é um negócio que o Corinthians não... Você tem visto todos os jogos. Você o Souza... Não, é sofrimento. Então, isso é treino. Ontem a gente deu informação. O time que mais sofre finalizações do campeonato é o Corinthians. Não preciso falar mais nada. Isso é treino. Tá. Treino. Então o que você está dizendo é que ele não dá treino para os zagueiros. É só checar que não treina. Tá bom. Você, Luiz Fabiani, o filho do Renato, né? Isso. Que está convidado para vir aqui. A mamãe? Adriana. Nosso querido Renato, que o apelido dele é Kid Benga. É você que criou o apelido. Você falou ele adora. Que ele quer fazer um filme também, filme pornográfico que o seu pai quer fazer. Tá tudo bem. Isso é o problema da sua mãe. Não Vou tem nada a trazer ver com ele aqui. isso. Não tem nada a ver com isso.
Então vamos lá. Você que sabe tudo do Corinthians, que trabalhou no meu timão, que trabalhou no Itatiaia, que está agora na Rádio Bandeirantes, é o setorista da Rádio Bandeirantes, faz os donos da bola junto comigo da Rádio Bandeirantes. Qual é a visão sua desses números e também de um treinador que tem 17 títulos, é o maior treinador, a maior comissão técnica da Argentina? É esse senhor aqui, o Ramon Dias, o Emiliano Dias. Por que essa vibe de todo mundo querer que esse cara seja mandado embora? Craque, ou da maioria dos... E que é um direito que todo mundo tem, de comentar. Craque, eu acho que na interpretação da maior parte da torcida, o Corinthians tem um elenco para brigar por títulos grandes, que não é a interpretação que eu tenho. Eu acho que o Ramon Dias, ele extrai desse elenco o máximo que ele pode entregar, lacunas fundamentais. A gente discute aqui a necessidade de talvez contratar 2 zagueiros, e aí é questão técnica e não tática na minha visão. O Quesada pontuou alguns pontos contrários ao trabalho do Ramon e eu concordo. Bola aérea é realmente muito fraca, o Corinthians tem uma defesa muito fraca, mas no geral são problemas ínfimos, se a gente for pensar em outras comissões técnicas. O quê? Ínfimos, mínimos. Ínfimos? Caraca. Nossa, eu entendi íntimos. Não, eu não entendi Pô, nenhum. não vai complicar, vai falar que problema Ínfimos que é pequenininho. Exato, exatamente. Tipo eu. Se a gente for pensar em outras comissões técnicas do Corinthians, o Corinthians parecia um nada, em um contexto de um clube que não consegue investir e que não tem dinheiro. Então, eu acho que o Ramon Dias extrai muito desse elenco, não à toa, é o segundo maior aproveitamento de um treinador do Corinthians no século, atrás só do Márcio Bittencourt, que terminou o... Mas o ele Que foi mandado embora do Corinthians, ídolo do Corinthians, o Márcio Bittencourt, por Antônio Lopes, quase perdeu o Campeonato Brasileiro. Sim. Vocês lembram disso? Não. O Márcio é o cara que tem um número maior de porcentagem na história do Corinthians. No século. O No Tite, século, se você 21, for né? fazer só a terceira passagem, o Tite fica à frente. Mas se você considerar as 3 passagens do Tite, ele fica atrás. E o Ramon, em alguns momentos, chegou a ficar acima de 70%. Então, cara, Agora, e aí, eu tenho uma Quesada? pergunta, Neto. Você, por favor, responda. Qual técnico dos últimos que o Corinthians teve que contou com Hugo Souza, com o Ramalho ano passado jogou pra caramba, esse ano não tá legal, mas ano passado jogou pra caramba. Fisicamente tá morto, né? Angileri, que há uma expectativa enorme. Quem trouxe? Soldado, indicado pelo Ramon. Mas qual técnico dos que passaram tiveram? Hugo Souza, Ramalho, Angileri, Garro, Carrídio e Memphis. Por outro lado, o Vitor Pereira, ele teve o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o William... E todos chegou fisicamente bem. chegou fisicamente e chegou na vice Chegou na final Copa do Brasil. Na minha interpretação. E foi roubado contra o Flamengo. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu acho que o time do Ramon joga muito mais bola do que o Mas muito mais bola. 1 milhão de vezes pra mim. O Corinthians do Ramon também foi semifinalista da Copa do Brasil, tá? E do Vitor verdade. Pereira, o Cascão tá falando que chegou em 5º lugar no Brasileiro. Então, eu acho assim, eu acho que o Ricardinho, o Ricardinho tá aqui, fala pra mim quantos treinadores passaram pelo Santos, pelo Corinthians e pelo Palmeiras e pelo São Paulo, desde que o Abel chegou. Olha você, torcedor corintiano. Você, torcedor corintiano, e vocês que administram o Corinthians. Vocês, conselheiros. Vocês que, vamos lá, financeiros, vamos lá. No Corinthians, Mancini, Silvinho... 9 técnicos. O Santos teve 12. E o São Paulo teve 6. Então, 9, 12... Dá 21, né? 6, 27 treinadores, 27 multa, 27 13º. Mas você tem que multiplicar, você não multiplica por 27, né? Por 5. Você tem que multiplicar por 5, porque... Por 5. Então são 20, Sim. são mais de quase 100 pessoas. O Palmeiras ganhou o quê? Com o Abel? 10 títulos. 10 títulos. Quem que administra? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. Tá aí. Quem quer administrar, quem quer ser presidente do clube, tem que copiar o Palmeiras. Então, isso aí foi um cortezinho pra vocês dos donos da bola aí com o Neto, o Quesada, o Fabiano e o Souza. E, cara, a estatística do Ramon Dias é muito boa, né? Ali 59 jogos, 31 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Porém, eu acho que o que pega mais com ele, assim, é que nas entrevistas parece que ele ganhou o campeonato mundial com o Corinthians, cara. Ele só livrou o time de rebaixamento ano passado. E, claro, ganhou o Paulista em cima do rival. Mas parece que nas entrevistas ele meio que se perde ali e acaba irritando a torcida. E também dá margem pra imprensa descer o pau nele. Mas também algumas alterações, às vezes, nos jogos aí que acho que é muita burrice algumas coisas que ele faz, como, por exemplo, colocar o
4-2-4, né? Que é uma formação horrível, ele empilha atacante quando tá perdendo. E a gente viu que não funciona, nunca funcionou. Sempre que ele fez isso, o Corinthians nem sequer fez gol, cara. Sempre perdeu. E ele continua insistindo no 4-2-4 quando precisa de algum resultado. Ele não testa um 3-5-2 com 2 alas mais ofensivo espetado. Ele sempre tenta a mesma coisa. Então, eu acho que acaba irritando um pouco a fiel, o torcedor corintiano, e dando margem pra imprensa descer a lenha nele. E amanhã, Fluminense, cara, se não conseguir um resultado positivo amanhã contra o Fluminense, não sei se ele fica na corda bamba, mas vai ter uma pressão já. E no sábado ele vai muito pressionado pra cima do Sport, cara. Se não ganhar esses 2 jogos, não digo que ele vai ser demitido, que ele vai cair, mas vai ter a sombra aí de alguns treinadores que estão sem clube, Dorival, Tite. O São Paulo parece que tá acertando com o Santos, né? Então sobra aí de técnico assim alto nível que chegaria pra realmente comandar o Corinthians. Tite e Dorival são os únicos que eu penso que agora no momento. Tem aquele Milito que treinou o Atlético Mineiro, mas eu acho muito fraco, não tentaria não. Só esses 2 mesmos técnicos assim, no momento que daria pra tentar alguma coisa caso o Ramon Dias fosse demitido do Corinthians. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desse corte. Concorda com o Neto? Comenta aí. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.